temos assim autores magistrais como Schouten, Sankaran, próprio Tino Smith, ler uma obra deles nunca foi tão esclarecedor para mim quanto ouvir um áudio de WhatsApp da Letícia, ler alguma coisa que ela escreveu, ou o próprio curso dela de calcárias e esse agora de homeopatia inspiradora. Além de tratar de temas importantes como homeopatia clássica e homeopatia contemporânea e sobre homeopatia e ciência, onde a homeopatia se enquadra, ela fala magistralmente bem sobre o conteúdo de Tino Smith, que é um salto, né? Quando a gente sai do básico, de tratar queixas humanas que fazem parte da outra música, como diria Shankaran, e parte para os grandes dramas humanos, para as crises existenciais, para as camadas universais. Então, assim, além do excelente conteúdo que ela apresenta, que é de autores renomados, o principal ponto é a metodologia que ela utiliza, a clareza de raciocínio e a forma como ela passa, né? Então, o grande trunfo dos cursos é a própria professora. A Letícia é uma pessoa que, sem dúvidas, vai deixar um grande legado para a homeopatia brasileira e talvez mundial, porque ela consegue unir assim, tudo de forma fantástica. Eu digo que eu passei a entender mais de homeopatia depois que eu comecei a ter contato com ela, com os vídeos dela, com os cursos dela e a trocar ideia. Assim, eu digo que eu saí de um ponto em que às vezes os casos se estagnavam com conhecidos, comigo mesmo, para um ponto em que quase tudo fecha. Eu acho que todo mundo vai conseguir fechar assim de forma mais perfeita tudo aquilo que está ainda faltando um pouquinho para chegar lá. E pela internet acabei conhecendo os vídeos da Letícia Cabral e nossa, aí agregou muito o que eu estava procurando, porque aí eu fui conhecer a estrutura toda emocional e tudo que você pode usar na terapia, no âmago da questão dos pacientes. E dentre esses vídeos eu vi o curso sobre a homeopatia inspiradora, que é incrível, absolutamente necessário, que não é só no formato de aprender a homeopatia, mas de a gente cresce como pessoa, de autoconhecimento e também de poder oferecer para as pessoas toda a experiência e toda a didática incrível da Letícia. O conteúdo é incrível, incrível. A gente vai querendo chegar na etapa seguinte, querendo aprender cada vez mais. Você ter o suporte do WhatsApp para tirar dúvidas dos casos clínicos que você vai vendo a experiência dos colegas e também os comentários pontuais da Letícia, que são sempre incríveis e agregam muito para a nossa vida profissional. A Letícia nos trouxe, a mim, uma abertura total no entendimento do que é a essência da homeopatia. Então, quando ela fez o curso das calcárias, olha, eu fiquei encantada com a forma com que ela passa o seu conhecimento, ela não esconde nada, ela nos fortalece, nos incentiva a termos a questão do estudar, do pesquisar, de olhar para o outro, para olhar a essência dele, para que nós possamos descobrir, né, qual é a homeopatia que vai realmente fazer a cura, porque vai lá na alma. E pequenos detalhes que ela coloca, prestem atenção em pequenos detalhes. Então, o linguajar dela, de passar para nós tudo que ela sabe, e principalmente ela se coloca numa humildade de dizer, eu ainda estou aprendendo, e esse aprendizado é para a vida toda. Ela é uma pesquisadora, eu a tenho como uma cientista profunda, porque ela pesquisa, ela vê muitos livros, ela vai a fundo, aquilo que ela não sabe, ela se coloca. Então nos traz o quê? Para mim, me trouxe uma segurança
de poder começar realmente a fazer o trabalho terapêutico com alguns clientes, nessa segurança de que ela está nos dando também esse apoio. Ela não nos dá nada pronto, ela nos dá a luz. Para mim, ele é uma pessoa de luz, focando o local onde nós temos que olhar com mais profundidade. Ela não dá nada pronto, ela dá as ferramentas, o caminho. Agora, para mim, o que ela mais dá é o amor que ela tem à homeopatia, nas palestras dela, nos cursos que ela dá, nos vídeos, ela passa isso, a gente sente, eu sinto sair de dentro dela esse amor pela homeopatia, o desejo imenso de que todos aqueles que estão com ela também se tornem grandes homeopatas, conscientes, responsáveis e, acima de tudo, com um grande entendimento dessa grande ciência, que é essa ciência que vai salvar o nosso planeta. Então, Letícia Cabral, para mim, é mais do que uma professora. Eu conheci, não a conheço pessoalmente ainda, só vejo pelos vídeos. É uma pessoa linda por fora, mas ela é muito mais linda para mim por dentro, porque ela é uma Hahnemann para mim. É como se eu estivesse sentada na sala de aula, à frente, a minha professora, me dando tudo que eu necessito, a força, a coragem, o entendimento, né? o olhar carinhoso para que eu possa ter prosseguimento nessa ciência. Eu estou fazendo curso com a professora Letícia Cabral, no qual ela tem por base o livro de Tinos Smiths sobre as 7 camadas que todos nós temos. É um ótimo curso, eu estou gostando muito, está acrescentando muito aos meus conhecimentos e foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos tempos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata e hoje vocês podem perceber que o cenário está um pouquinho diferente em relação ao que a gente costuma trabalhar. Esse é o meu cantinho, essa é a minha caverna, esse é o meu escritório, é o meu consultório. Eu passo, acredito que 90% do tempo do meu dia aqui neste local. E eu decidi gravar o vídeo aqui, pessoal, porque corri o risco de eu ter de adiar ainda mais esse vídeo em questão. Porque aqui, a proposta desse vídeo, particularmente, é divulgar para vocês uma nova oferta imperdível. Seria a minha Black Week, a minha Black Friday, digamos, tardia. Por isso, eu vou denominar essa minha promoção de Black Monday, levando em consideração que eu estou anunciando ela, além de tardiamente, ainda numa segunda-feira. Então, essa seria a minha Black Friday, a Black Friday do Homeoplace. Decidi gravar aqui porque eu pensei, não, se eu tiver que organizar cenário, eu vou enrolar mais ainda o pessoal e vai ser um Black Friday de Natal, vou ter que prorrogar isso mais ainda. Então, decidi gravar por aqui mesmo. Pretendo que seja um vídeo curto, vocês sabem que eu nunca consigo, mas eu vou tentar, pessoal, porque o intuito é só mesmo anunciar essas ofertas que definitivamente, pessoal, são imperdíveis. Por quê? Porque eu não pretendo anunciar uma promoção dessa proporção mais, realmente, nunca mais. Por quê, pessoal? Porque os meus cursos não merecem essa promoção que eu vou anunciar a vocês. Vocês vão entender por que eles não merecem. Primeiramente, a quem eu dedico essa oferta? Isso é muito importante enfatizar, pessoal. Homeopatas, estudantes de homeopatia, ou então homeopatas enferrujados, são aquelas pessoas que já fizeram homeopatia há muito tempo, ou então formaram não tem tanto tempo assim, mas empacaram, não sabem como usar, sentem muita insegurança para começar a colocar a mão na massa, então digamos que virou um conhecimento ali arquivado. Então, vou dedicar esse vídeo também aos homeopatas enferrujados. Por quê, pessoal? Porque eu tenho recebido, principalmente no Instagram, perguntas como: Letícia, eu queria muito adquirir seus cursos, mas eu não sou homeopata. Pessoal, não é, francamente falando, o ideal. Meu objetivo aqui não é vender à torta e à direita, usando de má fé, ganhar dinheiro usando de má fé de forma não idônea. Então, vou deixar bem claro, se você não é homeopata, não compre. Sugiro como primeiro passo, vocês sabem que eu sempre indico como primeiro passo a formação em homeopatia clássica, primeiramente.
Hoje nós temos uma escola referência aqui no Brasil, a Escola Brasileira de Homeopatia, que pode desempenhar perfeitamente esse papel, sedimentando, concedendo a vocês uma excelente formação em homeopatia clássica, que seria o primeiro passo para que você adentre nos domínios dessa divina arte de curar. A EBH ela é dirigida pelo nosso querido e amado professor Girafales, Walter Ribeiro. O link da escola dele sempre segue aqui na descrição dos meus vídeos, ok? Então, se você quer começar, comece por uma formação em homeopatia clássica decente, o que a EBH propicia a vocês mais que a contém. Hoje, meus queridos, o meu arsenal de cursos ele é composto ainda por apenas 2 cursos, apenas entre aspas, porque são cursos repletos de um conteúdo de qualidade, um conteúdo denso. Eu disponho a vocês hoje o curso Calcárias e a Força Interior e o curso Homeopatia Inspiradora, que foi meu último lançamento, do qual me orgulho muito, porque realmente, como eu sempre digo, eu coloquei a minha alma naquele conteúdo que eu ofereço a vocês. Até hoje eu me sinto desgastada do nível de entrega que eu dispendi ali, pessoal. Mas vamos às vantagens, Letícia. Por quê? Por que eu deveria aproveitar essa oferta e adquirir os 2 cursos ou um deles? O que faz esses cursos algo tão especial? Bom, pessoal, simplesmente quando você estuda através do meu curso Calcárias e a Força Interior, você terá acesso, você terá contato com uma classe de medicamentos homeopáticos que basicamente trata o cerne da insegurança humana. Eu acredito que isso não seja dizer pouco. Nós estamos falando de homeopatias que apresentam o potencial de curar inseguranças de uma forma geral, com todos os seus desdobramentos, com todas as suas consequências. No caso do curso Homeopatia Inspiradora, a proposta é muito mais ousada, a proposta é muito mais complexa, é um curso que mescla um teor psicanalítico também na sua abordagem, mas o intuito do curso Homeopatia Inspiradora é tratar as más inclinações humanas universais, ou seja, são aqueles impulsos com os quais nascemos, a partir do momento em que podemos ser considerados entes humanos. Meus queridos, se você é formado em homeopatia, eu já sei que você enfrenta um ou vários desses empecilhos que eu vou citar, dependendo, obviamente, de onde você concluiu sua formação. Você aprendeu a homeopatia ou tentou aprender a homeopatia sob um viés enciclopédico. Eu estava falando sobre isso no Instagram. Alguém fez uma pergunta desse tipo, quais eram as diferenças entre a abordagem clássica e contemporânea da homeopatia, e essa, na verdade, pessoal, é uma das principais diferenças. O estudo em quadros das personalidades homeopáticas. Já vou explicar o que é isso. Dependendo da formação que a gente fez, pessoal, e eu tenho certeza que a maioria da minha audiência recebeu uma formação muito ruim, muito precária, nós aprendemos, em função dessa má formação, a estudar as matérias médicas de forma, como eu digo, enciclopédica. O que é isso? Você vai estudar camomila, aí você estuda a matéria médica através da memorização daquele conjunto, daquela lista de sintomas que foram observados mediante a patogenesia de camomila. Aí você passa para a nux vomica, de novo, você se vê obrigado a estudar aquela lista de sintomas. De novo, no caso de cófia cruda, como se estuda comumente as matérias médicas nesses cursos, pessoal, que estão por aí. Cófia cruda, mesma coisa. Você vai estudar lá uma lista de sintomas. Ok. E aí fica aquela dúvida, gente, como que eu vou colocar tudo isso na minha cabeça? Como que eu vou atuar clinicamente, sendo que previamente, em tese, eu preciso memorizar uma lista de sintomas pertinentes a cada matéria médica? É impossível, não tem como eu estudar isso aqui. Eu tenho que encarnar o personagem da enciclopédia ambulante, só assim para eu ter alguma esperança de aprender homeopatia. Outro problema, pessoal, geralmente os alunos aprendem mais a temer a homeopatia do que confiar nela. Então, dependendo de onde você cursou, homeopatia clássica principalmente, você tem um verdadeiro terror. É terror, pessoal, não é medo. Medo é dizer pouco. Você tem um verdadeiro
terror de patogenesia, você tem um verdadeiro terror de altas dinamizações, você acha que aquilo ali é obra de Satanás. Inclusive eu pergunto, então por que existe? Isso é tão obra de Satanás assim? Você passa a temer também nosódios, principalmente carcinosino, um mito altamente mal fundamentado que paira sobre carcinosino pelo simples fato de ser proveniente de um tumor maligno. E os próprios professores, que é mais lamentável ainda, pessoal, muitas vezes incutem esse pavor no estudante. Olha, não usa carcinosina porque senão você vai desenvolver um câncer, viu? Usa arsênico, como se fosse a mesma coisa, como se uma personalidade substituísse a outra. Então, pessoal, são situações lamentáveis. Mas eu tenho certeza que isso é a realidade de mais ou menos 95% das pessoas que estão me assistindo. Então a gente aprendeu a não apenas temer a homeopatia, porque ela parece algo que, nossa, a partir do momento que você comete um erro, você vai matar o seu paciente, parece que a coisa é assim, e parece que é algo dificílimo de aprender, você simplesmente não vai conseguir absorver, porque cada personalidade é uma enciclopédia. E mais, muitos alunos aprenderam a observar a homeopatia de uma forma muito limitada. A homeopatia é uma simples substituição da alopatia. Ou seja, eu não quero tomar para dor de cabeça uma dipirona, eu não quero tomar um Tilex, então eu vou tomar, de repente, a homeopatia da Nux, da Cófia, enfim, do arsênico album para tratar essa dor de cabeça. Já que eu não quero uma coisa, eu lanço mão da outra. Então, muitas vezes nós somos levados a acreditar que a homeopatia, ela apresenta uma atuação rasante assim, pessoal. Muito por desinformação, infelizmente fomentada por pessoas que se dizem professores de homeopatia. Então, eu já sei que essa aqui é a dor de maior parte de vocês. Agora, pessoal, nos meus cursos, eu jamais ensino matérias médicas de forma enciclopédica. Pelo contrário, eu incito o aluno a observar o núcleo emanador da desarmonia do doente que agora está ali na nossa frente, no nosso consultório. Eu instigo o estudante a observar toda aquela gama de sintomas que o doente nos traz ali no ato da toma de caso, como meros desdobramentos, consequências de algo que está se passando a nível muito mais profundo. Eu sempre falo isso aqui, pessoal, vocês assistem os meus vídeos, vocês sabem que sintomas clínicos eu deixo por último, às vezes nem falo, porque no Google, se você digita lá matéria médica do medicamento X, você já tem acesso ali aos sintomas clínicos que aquela homeopatia contempla. Agora, são raros professores de homeopatia que focam na alma do sofrimento daquela personalidade. É esse nível de proficiência e profundidade de olhar que eu ensino os meus alunos a dominar em meus cursos. Principalmente, pessoal, no meu curso Homeopatia Inspiradora, eu incito o aluno a perseguir por esse cerne da desarmonia do doente. Mas nesse curso em particular, eu convido o aluno a dar um salto além, a buscar por um núcleo emanador do adoecimento a nível ainda mais profundo, a nível de camadas universais. Como o próprio nome já diz, são aquelas mazelas dos quais todos somos dotados a partir do momento em que nascemos. A partir do momento de nossa concepção, já apresentamos as sementes daquelas inclinações. Tratar, no curso Homeopatia Inspiradora, eu deixo isso bem claro, não tratar essas camadas universais com suas respectivas homeopatias, faz com que a gente enfrente uma realidade que eu também acredito que seja a sua, que está me assistindo, aquela estagnação prolongada do caso. Letícia, mas o que causa esse tipo de impasse não é a falta da estabilização miasmática, não é não tratar o miasma preponderante no doente também, mas e quando, mesmo quando você tem certeza que identificou o miasma, trabalhou no sentido de estabilizar aquela gradação miasmática específica e quando mesmo assim o caso prossegue estagnado, ou ainda o doente volta com queixas não as mesmas, mas com a natureza similar. Isso acontece porque não estamos tratando as camadas universais. Nesse curso, pessoal, Homeopatia Inspiradora, eu vou ajudá-los
a desmistificar, além de tudo isso, vou ajudá-los a desmistificar o modus operandi da homeopatia e ainda vou desacortinar a vocês as possibilidades curativas da homeopatia conhecidas até então. Vocês vão perceber por si mesmos que a homeopatia ela não é simplesmente uma substituição da alopatia, como havíamos falado anteriormente. Não quero tomar uma dipirona, vou tomar uma nux vomica. Já que eu não quero recorrer à alopatia para passar essa dor de cabeça, recorro à homeopatia. Vocês vão entender que não se trata apenas disso. A homeopatia, vocês compreenderão principalmente através do contato com o conteúdo do curso Homeopatia Inspirador, que ela é capaz de tratar não apenas satisfatoriamente e de forma efetiva o seu âmbito emocional, como também o seu âmbito mental, mas o seu âmbito inconsciente, desconstruindo distorções de mundo, distorções de realidade que às vezes o sujeito sustenta há muitos anos, e também desarmonias a nível mais profundo, a nível de alma, a nível anímico. Desconstruindo essas desarmonias, automaticamente não apenas vamos curar doenças, mas também abrir de forma mais legítima, abrir de uma forma mais palpável para o sujeito a possibilidade de que ele ascenda espiritualmente. Porque eu mesma, pessoal, eu já fiz muitos cursos ruins de homeopatia, eu senti que eu estava queimando ali meu dinheiro. Já fiz pouquíssimos cursos bons. Os bons que eu fiz, a grande maioria não foram aqui no Brasil, foram cursos online internacionais. Por exemplo, o e-learning do professor Vitucas é um curso excelente, indico, também recomendo a todos que desejam se aprofundar nos conhecimentos básicos de homeopatia clássica, principalmente. Mas quando a gente faz todos esses cursos, pessoal, a gente tem, principalmente os ruins, a gente tem a impressão de que, nossa, isso aqui é uma divina arte de curar mesmo, isso aqui é a revolução da medicina. Mas ao mesmo tempo, parece que o negócio é feito para não usar, é feito para não ser aprendido a usar, porque parece que é tão difícil colocar isso em prática. Existem tantas contradições, a gente acha que está fazendo certo, depois algum professor vem e critica a nossa conduta, diz que a gente está fazendo errado. Então, ao mesmo tempo que a gente sente o gostinho da coisa, o gostinho de que, nossa, tem um tesouro ali, ao mesmo tempo a gente sente que não, isso aqui é só para alguém muito vocacionado, ou não, isso aqui é para gênios como Vitucas, gênios como Kent, como Hering, como Shankaran, como Scholten, isso aqui não é para um simples mortal como eu. Principalmente, pessoal, no meu curso Calcárias e a Força Interior, se você estiver dentro daquele grupo dos enferrujados, conforme eu disse ali logo no início do vídeo, se for o seu caso, pessoal, e você optar, por exemplo, pelo curso Calcárias e a Força Interior, você será muito bem servido, porque ali eu vou recapitular os conceitos básicos de homeopatia, ou seja, eu vou falar sobre os 5 principais miasmas, a saber, psora, psicose, tuberculinismo, cancerinismo e luetismo. Ali eu vou falar sobre dinamizações, o manejo das dinamizações, que é um assunto tão temido por maior parte dos estudantes por má compreensão do conceito. Eu vou falar também sobre leis curativas, as chamadas leis de Hering. Então eu vou recapitular as bases da homeopatia. Então, enferrujados, não se sintam excluídos. E veteranos, sintam-se convidados a reforçar esses conceitos. Agora, no curso Homeopatia Inspiradora, pessoal, eu trago ali, acredito que eu tenha falado, por mais ou menos, ou talvez mais de 3 horas, sobre as diferenças entre homeopatia clássica e homeopatia contemporânea. Porque, pessoal, alguns cursos que a gente faz, além deles serem muito ruins, eles ainda alfinetam, têm um péssimo hábito de alfinetar a homeopatia contemporânea, como se ela fosse uma deturpação, uma adulteração, uma espécie de blasfêmia em relação à homeopatia clássica. Então eu vou desconstruir esse mito, pessoal, no sentido de lançar luz sobre as atribuições, as contribuições principais, tanto do legado clássico
como também do legado contemporâneo, para que os alunos, principalmente de homeopatia clássica, estritamente de homeopatia clássica, entendam por que dar esse salto rumo às vertentes contemporâneas é tão importante, é tão fundamental. Na verdade, eu vou além, pessoal, é tão imprescindível para a nossa prática clínica enquanto homeopatas. Então, também vou ajudá-los a desconstruir preconceitos que, porventura, tenham sido cristalizados em suas mentes. O acesso aos cursos, pessoal, ele é vitalício. Nos dois casos, tanto o Calcárias e a Força Interior, como homeopatia inspiradora, ou seja, a partir do momento que você adquirir, você vai poder assistir quantas vezes você quiser pelo resto da eternidade. Ambos os cursos acompanham apostilas com resumos do que eu informo ali nas videoaulas. E as videoaulas, pessoal, elas estão ali num formato que permitem com que você as ouça ali no seu conforto. Às vezes você está cansado de ficar sentado, passou o dia inteiro trabalhando sentado, queria assistir as videoaulas deitado ali com fone de ouvido, isso é perfeitamente possível. A plataforma Hotmart, que hospeda os meus cursos, elas disponibilizam esse recurso de um áudio apenas ali das videoaulas, sem a necessidade da tela estar aberta ali com as videoaulas. Então você pode colocar um fone e desligar ali a luz do seu celular, ficar só ouvindo as aulas, assimilando ali o conteúdo. Ou muita gente gosta de fazer isso, pessoal, e para quem não tem tempo eu recomendo. Muitas pessoas gostam de assistir aulas lavando louça, então limpando a casa, lavando o banheiro. É uma possibilidade também. O formato dos cursos estão adaptados a essa realidade também. A minha didática, pessoal, por aqui, através do contato com os meus vídeos, vocês devem ter chegado à conclusão que a minha didática, ela é muito focada, ela é modelada, na verdade, para facilitar a assimilação do conteúdo e também a memorização por parte do aluno. Como Schouten diz no início ali do seu livro Lantanídeos Secretos, e eu fiz essa colocação logo ali no início do vídeo, nós não aprendemos, pessoal, de forma enciclopédica. Um computador, como Schouten diz, assimila bem os conhecimentos assim, de forma catalogada. Nós não, nós aprendemos em quadros. O que significa isso, Letícia? Que nós aprendemos de uma forma imagética, nós aprendemos de uma forma mais orgânica, de uma forma mais correlacionada. Nós buscamos por uma certa coerência, por uma espécie de narrativa, por uma espécie de história. Então, quando nós analisamos ali o sofrimento de determinada matéria médica, é natural que nos sintamos inclinados a perseguir o enredo daquela história, o fio condutor daquela narrativa. Tá, se é uma narrativa, tudo isso começou de um jeito, houve um clímax aqui do sofrimento e depois aquele sofrimento se cronificou, ele foi se prolongando no tempo de uma forma mais amena, mas foi se prolongando. Então o sofrimento, todo sofrimento, ele apresenta uma gênese, um ápice e um processo de estabilização. Então, pessoal, como a coisa começa? A coisa começa com uma gênese. Toda a história apresenta o seu começo. É isso que eu chamo de coração do sofrimento. E é esse coração que eu instigo, como eu disse, os meus alunos a perseguir em ambos os meus cursos, mas principalmente no caso da homeopatia inspiradora. Eu incito os alunos a perseguirem por essa gênese, não onde tudo começou. Isso aqui está alicerçado em que arcabouço? Onde isto aqui começou e como começou? Através de que tipo de manifestação? Através de que tipo de visão de mundo, que tipo de crença? Outro detalhe, pessoal, parece papo de marqueteiro e parece uma coisa bem óbvia isso que eu vou falar aqui com vocês, mas de todo modo é importante enfatizar. Com esses cursos, com a promoção dos meus cursos, claro, eu estou visando um retorno para mim mesma. Óbvio, não posso ser hipócrita e dizer que estou fazendo isso apenas para honrar um ideal hahnemanniano. Também, pessoal, mas ok, a gente não vive, não tem pão ali na mesa só com ideal. A gente precisa ter uma certa visão utilitarista da coisa. Preciso tirar algum benefício disso também. Ok. Estou honrando aqui o ideal hahnemanniano, sou apaixonada pela homeopatia, estou fazendo jus a essa paixão,
Estou ganhando alguma coisa nesse processo também. Mas, além disso, pessoal, além de tudo isso, sendo bem honesta, eu adoraria que os homeopatas se tornassem uma classe profissional mais digna. Ou seja, dito de outro modo, eu adoraria, também é um sonho meu, que os homeopatas eles se sintam confortáveis para viver dessa profissão, única e exclusivamente. Não, eu posso viver de homeopatia, é possível, mas não é viver catando moeda, é viver bem, pessoal, viver dignamente, ou seja, encarem tudo isso que eu estou oferecendo para vocês como um investimento. Vocês vão investir algo aqui e depois não tem nem comparação, pessoal, o quanto vocês vão receber em troca. Principalmente no caso do curso Homeopatia Inspiradora, vai atender a seguinte situação, pessoal. Vamos supor que você já tenha chegado a esse patamar de um homeopata que traz resultados, que realmente faz diferença na saúde psicossomática dos seus clientes, dos doentes que buscam auxílio em seu atendimento, em seus recursos. Vamos supor que você já seja um profissional competente, inclusive também é essa a minha intenção, torná-los mais aptos para executar de forma genuína a tarefa que cabe, que compete ao terapeuta homeopata. Mas, pessoal, vamos supor que você tenha resolvido o problema do doente a contento, de forma eficaz, de forma duradoura, mas mesmo bem, mesmo saudável, inclusive psicamente saudável, o doente ele parece ter, doente não, agora uma pessoa sã, ela parece ter algum tipo de demanda por algo a mais. Ela gostaria de se melhorar como pessoa a cada dia, ela gostaria de galgar etapas evolutivas a nível espiritual, de uma forma contínua. Ela está perseguindo por um caminho. Na verdade, pessoal, todos nós estamos, mas o que poucas pessoas sabem é que a homeopatia é capaz de oferecer essa possibilidade. Então, a homeopatia inspiradora, ela permite, em certa medida, a fidelização daquele cliente que evadiria com razão, porque você já resolveu o problema dele, mas ele geralmente não sabe que a homeopatia é capaz de situá-la num ponto além, evolutivamente falando, espiritualmente falando. Poucas pessoas sabem disso, até mesmo nós homeopatas não sabemos, imagine o público leigo. Então você pode, dominando os conceitos da homeopatia inspiradora, você pode apresentar ao doente essas possibilidades. Fulano, você quer se tornar alguém com uma vontade fortalecida? Você quer enrobustecer o seu intelecto de forma que você possa usufruir de uma vida intelectual através aqui do auxílio da homeopatia? Você gostaria de aprimorar o seu foco de forma a se tornar menos tendencioso à procrastinação? Você gostaria de aumentar a sua autoestima? São atribuições que podem ser aprimoradas com auxílio de técnicas ensinadas na homeopatia inspiradora. Então, pessoal, falando de forma bem prática, você vai continuar ganhando dinheiro, mas de forma honesta. Você está oferecendo algo que você vai ser capaz de entregar. Bom, pessoal, agora sobre a qualidade do que vocês vão encontrar ali nos meus cursos. Para quem não sabe, eu sou cancerínica. Eu sou altamente perfeccionista. Na verdade, a maior parte dos meus problemas, das minhas desarmonias, advém do alto nível de autoexigência e perfeccionismo. Então, quanto a entregar algo bem feito, não tenham dúvida, pessoal. Enquanto a coisa não está apetecível à minha percepção de perfeccionista inata, eu não vendo, não tenho coragem de disponibilizar isso para os alunos. E mais, pessoal, vocês já estão nessa jornada aí comigo há um certo tempo, tem muitas pessoas que estão comigo aqui desde que o canal era mato, desde que eu iniciei ali com a franjinha. Enfim, vocês que são dessa época, vocês já devem ter percebido que a minha didática ela peca mais pelo excesso do que pela escassez. Eu nunca consigo fazer vídeo curto, porque eu me coloco no lugar de vocês. Eu lembro da minha época de estudante, o tanto que era difícil achar um conteúdo de qualidade de homeopatia. Então pensei, não, eu vou ajudar os meus colegas, eu não vou fazer a mesma coisa quando eu começar a atuar como homeopata. Eu serei receptiva aos meus colegas, ajudarei na medida do possível a tirar suas dúvidas, os auxiliarei com o que estiver ao meu alcance, porque eu lembro, pessoal, eu lembro
o que é ter 1000 dúvidas e não saber com quem tirar, não saber a que literatura recorrer. Dito de outro modo, você já tem uma amostra da qualidade do meu trabalho através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui, pessoal. No caso dos meus cursos, vocês só terão um salto em relação ao que vocês já degustam aqui, que eu tenho certeza, pessoal, modéstia à parte, isso aqui já me disseram muitas vezes, eu tenho certeza que o que está aqui gratuitamente já é infinitamente melhor do que a maioria experimentou em sala de aula. Ok, Letícia, mas fale mais sobre o conteúdo desses cursos. Bom, vou começar pelo curso Calcários e a Força Interior, pessoal. Ele tem aproximadamente, hoje em dia, ele deve estar com 9 horas, em torno de 9 horas de duração, se a gente somar ali o tempo de todas as videoaulas. E é um curso, como o próprio nome já diz, pessoal, onde eu vou discorrer sobre a alma, o núcleo de adoecimento de 13 calcárias por enquanto. Inclusive, quem já é aluno do curso Calcários e a Força Interior, eu já acrescentei uma nova calcária para estudo, calcária picrata. Quem ainda não estava ciente disso, corram lá e assistam essa aula. Então, até aproveito a palhinha aqui, pessoal, para deixar claro que os meus cursos, eles pretendem a ser orgânicos, ou seja, não é uma coisa que você comprou, vai ficar parada ali no tempo. A ideia é acrescentar conteúdos ali periodicamente. Por isso que eu falei, pessoal, nunca mais vou dar desconto, porque eu tenho certeza que praticamente nenhum curso oferece todos esses atributos que eu disse a vocês. Acesso vitalício. Não falei do grupo de estudos ainda. O grupo de estudos, a partir do momento que você entrar nele, você nunca mais vai sair. Então, você tem contato diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas, isso tanto no caso do Calcários e a Força Interior, como no caso também de homeopatia inspiradora. Pessoal, porque vocês, a maioria aqui já deve ter comprado cursos online, vocês sabem que é assim que funciona. Você compra um curso, pronto, você assiste tudo, o curso está dado, pronto e acabou. Ele não é mais abastecido em nenhum outro momento, então é um curso morto. A partir do momento que você absorve todo o conteúdo que está ali, é um conteúdo morto. Outro detalhe é que o vendedor raramente entra em contato para te dar um oi que seja. Então o conteúdo, entre aspas, é vomitado ali, mas se você tem dúvida, você está com a cara e a caatinga. Você não tem meios de tirar essa dúvida, não tem com quem tirar aquela dúvida. Todo aluno meu sabe que um dos meus diferenciais é que eu sou acessível. Eu posso demorar a responder uma dúvida, mas que eu vou responder, não tenha dúvida. Fatalmente eu vou responder. Isso até no caso do Instagram, pessoal. Quem posta dúvida lá sabe. Posso demorar, mas eu vou responder. Sempre respondo. Se eu não sei de alguma coisa, em geral sou honesta, indico uma bibliografia que talvez possa ajudar o aluno naquela busca. Mas sou acessível sempre aos meus alunos. Agora, quanto à homeopatia inspiradora, pessoal, nós temos ali um tempo maior, é um curso de mais ou menos 30 horas, se somarmos a duração de todas as videoaulas. Este método é de autoria de Tinos Smith. A grande maioria aqui no Brasil, a grande maioria da comunidade homeopática aqui no Brasil conhece o Tinos como o grande promulgador da chamada terapia CIS, muito famosa por seus efeitos miraculosos no que diz respeito à reversão do espectro autista, reversão de maus efeitos de vacinas. É um método fantástico, pessoal. Até pretendo lançar um curso em breve sobre terapia CIS. Mas pronto, ninguém conhece Tinos pelo que, no meu entendimento, pessoal, é de fato o seu grande legado, a grande cereja do bolo de seu trabalho, que é a estruturação, a sistematização do método homeopatia inspiradora, que no meu entendimento é hoje o coroamento das possibilidades curativas da homeopatia. Qual é o intuito? Como eu já disse antes, trabalhar aquelas inclinações más humanas que são intrínsecas à humanidade. Ou seja, você é gente, você já está fadado a sentir todas aquelas inclinações más. Ou seja, nós estamos trabalhando o indivíduo de forma que ele possa superar ou ter uma ajuda expressiva para superar essas tendências que lhes são naturais, mas, por outro lado, altamente danosas, altamente perniciosas. Às vezes, como eu disse, meus queridos, nós livramos um sujeito
de uma doença. Uma doença definitivamente é uma condição que a gente pode dizer aprisionadora. A doença, ela nos priva de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de escolher o bem e o mal. Mas quando a gente está doente, pessoal, a gente muitas vezes não pode escolher o bem. Mesmo que a gente queira escolher o bem, mesmo que a gente queira escolher o bom, nós não podemos. O que seria bem aqui? Algo benéfico a você, por exemplo. Você às vezes quer levantar da cama para fazer um exercício, fazer uma comida, você não pode, você está acamado. Então perceba que aqui eu tenho uma limitação de possibilidades expressiva, portanto eu não sou livre. Cabe a mim um leque muito estreito de possibilidades. Mas e quando o sujeito ele está livre de sua doença, ou seja, ele goza de um patamar mais elevado de liberdade, às vezes ele prossegue escolhendo o mal, o mal, o mal e o mal, até não ter mais possibilidade de escolher o bem novamente, ou seja, até um ponto em que, de novo, ele não é livre. Então, a homeopatia inspiradora entra justamente nessa lacuna, a fim de preenchê-la e a fim de que o ser humano consiga se manter no nível de autoequilíbrio maior, de forma que não se sinta mais privado de exercer sua liberdade no seu mais alto grau de expressão. Em ambos os casos, pessoal, tanto no que diz respeito ao curso Homeopatia Inspiradora, quanto no que diz respeito ao curso Calcários e a Força Interior, vocês vão aprender com todas as letras em caixa alta, pessoal. Vocês vão aprender o que eu ensino. Mesmo que vocês não entendam 100% o que eu estou ensinando ali nas aulas, vocês têm acesso a mim, pessoal, como eu disse. Então não tem como aprender, você vai aprender de um jeito ou de outro. Seja perguntando diretamente a mim, seja assistindo às videoaulas que eu disponibilizo. Recapitulando, Calcários e a Força Interior é possibilitar que vocês, alunos de homeopatia, entendam, vocês vão aprender acerca do âmago do sofrimento das calcárias. Maioria, pessoal, dos estudantes de homeopatia, mesmo homeopatas veteranos, conhecem as calcárias como meros medicamentos constitucionais. Por exemplo, alguém gordinho, calcária carbônica. Alguém que apresenta hiperlacidão ligamentar. Alguém todo flexível, que tem traços ali de assimetria constitucional, calcária fluórica, o magrinho que perde energia, calcária fosfórica. Então aquela coisa desalmada, aquela coisa sem contexto, a gente não entende por que calcária carbônica é gordinha, por que calcária fluórica, no fim das contas, apresenta hiperlacidão ligamentar. Por que calcária fosfórica perde tanta energia? A gente não sabe o porquê, a gente só memoriza aquele padrão, é um padrão solto do seu contexto e pronto, nós não conhecemos essas personalidades. Então ali, pessoal, nós vamos entender que as calcárias, de uma forma geral, elas trabalham o cerne de todos os tons de cinza, de inseguranças com que podemos nos deparar, seja em nós mesmos, seja no nosso cotidiano clínico. E, obviamente, pessoal, o ganho auferido com a libertação da insegurança é incomensurável. A insegurança, pessoal, ela é um dos maiores sabotadores evolutivos humanos que podemos enumerar. Então, quando um sujeito se vê livre de seus padrões de insegurança, através de um estímulo curativo proporcionado por alguma calcária, ele finalmente vê o seu caminho rumo à concretização totalmente desobstruído, ou seja, mais orientado ele estará rumo aos seus verdadeiros potenciais, suas verdadeiras vocações, seus verdadeiros talentos, de forma que ele consiga expressá-los sem grandes bloqueios. Curso Homeopatia Inspiradora, novamente. O intuito é tratar mazelas observáveis a nível humano de forma intrínseca. Por isso eu digo que as curas proporcionadas com o emprego prático do método Homeopatia Inspiradora, elas vão harmonizar o sujeito a nível muito mais profundo, a nível anímico, a nível espiritual, efetivamente. Pessoal, até ontem, o curso Homeopatia Inspiradora, ele estava à vista R$ 1.790. Adivinhe para quanto ele vai de hoje até o dia 2, quarta-feira, pessoal. Memorizem o prazo. Vocês podem adquirir
Ambos os cursos, com essas promoções que eu vou anunciar aqui agora, vocês podem adquirir hoje, amanhã e até no máximo depois de amanhã. Depois não adianta chorar, vir para cima de mim com choro e vela. Pelo amor de Deus. Então, prestem bastante atenção. Vejam a promoção que eu estou anunciando aqui para vocês. Estava, homeopatia inspiradora, R$ 1.790. Passa para hoje, pelos próximos 3 dias até quarta-feira, para o valor de R$ 1.253, pessoal. Esse curso nunca, desde que eu lancei, esteve nesse valor. É um valor muito mais baixo em relação ao próprio valor de lançamento. Agora o Calcárias, ele estava R$ 260 e a partir de hoje até quarta estará no valor de R$ 182. Letícia, posso dividir? Pode, pessoal, em até 12 vezes, nessa circunstância nossa de Black Monday especificamente, todos os dois vocês poderão dividir em até 12 vezes. Agora veja bem, se vocês adquirirem os dois, pessoal, fizerem aí os cálculos, isso não vai dar o valor de lançamento do curso Homeopatia Inspiradora. Não vou fazer isso de novo, eu estou avisando. Se por acaso vocês me virem fazer isso de novo, vocês podem me alfinetar, pode chamar a minha atenção, porque eu sei, pessoal, eu não vou fazer isso. Porque, como eu disse, os meus cursos não merecem essa promoção que eu estou oferecendo, dado todos os benefícios que eu concedo ao aluno. Façam os cálculos, vocês vão ver que em ambos os casos foi concedido 30% de desconto. Então, recapitulando, atualmente, curso Homeopatia Inspirador, R$ 1.253, mas antes estava R$ 1.790, pessoal. Então, veja aí o nível do desconto. Calcárias é a força interior, passou para 182, 182. Antes estava 260. Comprem os dois, pessoal, que vai ficar muito mais em conta, como eu disse, que o valor de lançamento, que já era o valor promocional do curso Homeopatia Inspiradora. Letícia, já quero adquirir. Cliquem aqui na descrição do vídeo, está bem discriminado. Link para aquisição do curso Calcárias e a Força Interior. Abaixo, link para aquisição do curso Homeopatia Inspiradora. Só clicar aqui na descrição, tá tudo bem especificadinho aqui embaixo. Deixando essa oportunidade passar, você deixa de ser um homeopata praticamente pioneiro no que diz respeito ao emprego do método Homeopatia Inspiradora, por exemplo. O método Homeopatia Inspiradora, pessoal, não sei se eu cheguei a comentar anteriormente, é um método completamente desconhecido aqui no Brasil. O livro que serve de base ao método, que também recebe esse nome, Homeopatia Inspiradora, sequer foi traduzido. Pelo que eu percebi, nem se pretende traduzir esse livro. Então, um método realmente desconhecido à comunidade homeopática, mas que, como vimos, abre para a gente um horizonte de cura muito mais amplo. Então, seja você um homeopata pioneiro no emprego deste método, saia na frente em relação à coleta de resultados efetivos, duradouros, mais suaves do que nunca, e torne-se você o homeopata que não cura apenas doenças, mas o homeopata que cura de forma genuína, integralmente o ser humano. Meus queridos, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Meus alunos que já estão provando o gostinho há mais tempo do conteúdo dos meus cursos, comunico a vocês